Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por escolher estudar a lição Escola Sabatina junto conosco. Aliás, me permita dizer que na semana passada fiquei muito tocado ao ler ali as mensagens que muitos de vocês enviaram aqui através do chat e saber que pessoas de lugares tão distantes, lugares onde, em sua grande maioria, eu nunca tive a oportunidade de passar, estão aí do outro lado estudando a lição junto conosco. Às vezes é tão frio estudar a lição olhando simplesmente para uma câmera, sem saber quem é que está aí do outro lado. Portanto, agradeço muito por vocês terem mandado aí essas mensagens. Tive a oportunidade de poder ler cada uma delas e, ao mesmo tempo, curtir ali cada uma das mensagens que vocês enviaram. Muito obrigado por saber que tem alguém do outro lado junto conosco. Nós estamos introduzindo a lição de número 3 do nosso trimestre, cujo tema será Aliança Eterna. O texto que servirá como base para o estudo dessa semana será Gênesis capítulo 17, verso 7, que diz: estabelecerei uma aliança entre mim e vocês e sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E hoje, sábado, dia 9 de outubro, nós temos um texto também que servirá como base para o nosso estudo, que é Apocalipse capítulo 14, verso 6, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Para compreendermos o estudo dessa semana, precisamos primeiro entender um aspecto a respeito de Deus. Nada apanha o Senhor Deus de surpresa. Absolutamente nada. Deus tem uma noção completamente diferente de tempo daquela que nós temos. Só para poder lembrar que a Bíblia vai deixar claro que Deus é o responsável pela criação do próprio tempo, como nós temos. Essa noção de passado, presente e futuro foi criada por Deus. Ele está acima dessa noção de tempo. O que significa que nada o apanha de surpresa. Para ele, o passado, o presente e o futuro estão perfeitamente abertos diante dos seus olhos. Isso faz com que ele seja capaz de entender aquilo que estará acontecendo, naquilo que para nós é o futuro. Por isso, ele se dá ao luxo de prever acontecimentos que terão lugar na história da humanidade com milênios de antecedência. Uma das profecias, por exemplo, que durante esse último ano, principalmente por causa da pandemia, foi muito, mas muito mencionada por muitas pessoas, é exatamente a profecia que menciona que haveriam muitas pandemias acontecendo exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, muitas epidemias. E eu poderia citar várias outras, como, por exemplo, a profecia das 70 semanas de Daniel, que vai mencionar exatamente o tempo no qual o Messias deveria nascer, o tempo em que ele deveria morrer. Deus, portanto, se dá ao trabalho de dizer algumas coisas que chocam a humanidade. Como, por exemplo, quando olhamos para o profeta Isaías, e 200 anos antes do nascimento de Ciro, que seria o grande rei da Pérsia, Deus simplesmente dizer: e eu vou levantar Ciro, o meu ungido, para poder libertar o meu povo? Você imagina a surpresa que Ciro deve ter tido quando Daniel, o profeta contemporâneo dele, mostrou para ele essa profecia feita 200 anos antes? Esse tipo de profecia choca aqueles que são um tanto quanto céticos. Talvez seja exatamente por isso que a Alta Crítica vai mencionar que muitos desses textos bíblicos que mencionam acontecimentos com séculos e às vezes até milênios de antecedência, algumas pessoas são tentadas a dizer que eles foram escritos numa época tardia por outras pessoas e acrescentados ao próprio texto depois que esses eventos anunciados tinham acontecido. Mas o fato é que a Bíblia vai dizer que, a respeito de si mesma, que ela é inspirada por Deus e útil para poder corrigir, para ensinar, e ao mesmo tempo que esses homens que escreveram movidos pelo Espírito Santo, que é Deus. Portanto, ele se deu ao luxo de antecipar aquilo que aconteceria. Falando isso sobre a própria natureza de Deus, quando olhamos para o texto que lemos ainda há pouco, de Apocalipse 14, verso 6, João, ele vê um anjo voando pelo meio do céu e ele tem um evangelho eterno para pregar a todas as pessoas do planeta. A ideia de um evangelho, duas palavras aqui têm que ser levadas em consideração. A primeira delas é o evangelho. Evangelho é boa nova, boa notícia.
Evangelho é um termo que tomou uma conotação já nos tempos do Novo Testamento, no sentido de poder dizer que a boa notícia é de que, apesar da humanidade estar destinada à morte eterna, à morte eterna por causa do pecado, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço exigido pelo pecado. E agora todos aqueles que crerem no seu nome têm a vida eterna. Essa é a boa notícia, a boa nova, o Evangelho. E é esse Evangelho da graça de Cristo Jesus que tem que ser pregado para todas as pessoas. É claro que quando falamos em Evangelho, em boa notícia, nós não podemos excluir a ideia de uma aliança. Como vimos há algumas lições atrás, nós percebemos que o Senhor Deus, ele, desde que o pecado aqui entrou no nosso planeta, respeitando o livre-arbítrio, ele procurou estabelecer uma aliança com a humanidade. A aliança pressupõe um acordo. Deus mostra para a humanidade aquilo que está diante dela e, ao mesmo tempo, convida a humanidade a participar do seu plano, tomando uma postura enquanto seres livres. É claro que quando olhamos para o livro de Gênesis, principalmente, vemos que logo depois do pecado, o Senhor Deus vem até o Jardim do Éden e faz uma aliança com Adão e Eva. Posteriormente, assim que o dilúvio acontece, o Senhor Deus faz uma aliança com Noé e, portanto, com toda a humanidade. Um pouco tempo mais tarde, ele vai fazer uma aliança com Abrão e, ao mesmo tempo, vai repetir a mesma aliança com seus filhos, o Isaac e o Jacó. Muitos séculos mais tarde, ele vai fazer uma aliança com os descendentes do Abrão, com o povo de Israel, enquanto eles estavam acampados junto ao Sinai. E essa aliança, como ela faz parte do próprio conceito de evangelho, porque é uma boa notícia, apesar da humanidade estar envolvida num contexto de rebelião, o Senhor Deus quer fazer uma aliança conosco e nos tirar da rebelião e nos colocar no seu reino. Talvez seja exatamente por isso que o apóstolo Paulo, ele mencionou na sua carta a Tito, no capítulo 1, verso 2, que antes dos tempos eternos, o Senhor Jesus Cristo foi prometido a nós. É claro que a vinda de Jesus Cristo é base para a própria aliança. Não adiantaria nada a aliança ser feita no Antigo Testamento, ou lá com o Adão e Eva, com o Noé, com o Abrão, se alguém não pagasse o preço exigido pelo pecado. E Jesus não foi o cordeiro que morreu quando o homem pecou. O Apocalipse, principalmente, vai mencionar que Jesus Cristo é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, no sentido de que havia um plano pré-estabelecido. Como nada pega Deus de surpresa, antes que a humanidade fosse criada, ele já criou o plano da redenção. O plano da redenção, portanto, só foi desengavetado quando o pecado entrou aqui no nosso planeta. Talvez seja exatamente por isso que nós não precisamos ficar admirados quando algumas passagens da Bíblia falem a respeito da aliança eterna. Só para poder citar alguns deles. Gênesis capítulo 17, verso 7, que é o texto base da nossa semana, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Outro texto, Isaías capítulo 24, verso 5, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgrediram as leis, violaram os estatutos, quebraram a aliança eterna. Outro texto ainda, Ezequiel capítulo 16, verso 60, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. E no Novo Testamento, Hebreus capítulo 13, verso 20, ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. E esses são apenas alguns textos pinçados dentro da Bíblia que merecem ser destacados por falar de uma aliança eterna. A aliança é eterna no sentido de que ela já existia antes mesmo que o pecado entrasse em ação. Por isso, quando algumas pessoas querem mencionar que o Senhor Deus fez uma aliança com Israel e essa aliança não funcionou e tal, que Deus teve que pensar em uma outra aliança, o Senhor Deus não é apanhado de surpresa. Ele já conhece o fim antes do princípio. Por isso, só existe uma aliança feita entre Deus e a humanidade. Num primeiro momento, o Senhor Deus fez uma aliança com toda a humanidade através de Adão e Eva e depois através de Noé. Mas quando toda a humanidade se afastou, o Senhor Deus fez uma aliança com a família do Abrão, para que através da família do Abrão, essa aliança se estendesse para todas as famílias da terra.
A aliança só foi estreitada para a família do Abraão porque o restante da humanidade havia se afastado completamente do caminho do Senhor. Então, agora, eles seriam atraídos de novo para a família do Abraão e para a aliança eterna de Deus. A aliança eterna porque ela já tinha sido pensada antes que o pecado tivesse lugar aqui no nosso planeta. Talvez seja exatamente por isso que 1 João capítulo 5, verso 3, por exemplo, nos diz que porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. A ideia de guardar os mandamentos como uma manifestação dessa aliança que nós temos com Deus. Não é o guardar os mandamentos não é uma condição para que você faça uma aliança com Deus. Mas uma vez que você faça uma aliança com Deus, a consequência natural dessa aliança na nossa vida é os mandamentos sendo guardados na nossa história. Porque a promessa é de que os mandamentos do Senhor seriam gravados no nosso coração pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo do Senhor só pode entrar dentro da nossa vida depois que estabelecemos a nossa aliança com Deus. E nessa semana nós vamos examinar a ideia da aliança, segundo aquilo que o livro de Deuteronômio vai mencionar. Aliás, o livro de Deuteronômio, a gente já mencionou isso aqui na semana passada, nós tivemos a oportunidade de poder entender que a estrutura do próprio livro de Deuteronômio, ele segue um modelo dos antigos tratados de aliança. E talvez seja essa uma indicação clara de que as principais intenções teológicas da última lição que Moisés acabou trazendo para o povo de Israel era exatamente de relembrar o povo de que eles eram o povo de Deus, eram o povo da aliança. Embora essa noção de aliança seja antiga, e aqui entra a palavra berit para aliança, ela é usada na primeira vez na narrativa que Deus acabou fazendo com Noé, ao se referir a uma aliança universal, como mencionamos há pouco, lá em Gênesis no capítulo 6, verso 5, e depois ela vai ser mencionada também em Gênesis 9, verso 13, somente quando o Abrão, ele vai ser chamado e que Deus promete que vai fazer dele um povo, é que essa aliança é estabelecida lá em Gênesis capítulo 15, verso 18. Entretanto, quando a gente vai olhar agora o livro de Deuteronômio, a palavra aliança ela vai aparecer 27 vezes e vai ser usada a primeira vez lá no capítulo 4, verso 13 de Deuteronômio. Esse é o primeiro momento em que essa palavra específica ela vai acontecer. Nessa semana nós vamos entender um pouco daquilo que é o relacionamento de Deus com o seu povo através da aliança. Como é que Moisés vai colocar essa situação diante do povo? Quais são os elementos que estão envolvidos aí nesse estudo? O nosso guia de estudos, na parte do auxiliar do professor, vai trazer 3 ênfases que a lição dessa semana vai trazer. A primeira delas é que Deus é o Deus da vida. O Senhor, ele estabeleceu uma aliança com Israel, não por causa dos israelitas e de quem eles eram, mas por causa de si mesmo e de quem Deus é. Deus é o Deus da vida. A aliança, ela é feita não por causa do povo, mas por causa do próprio Deus. Para que o plano de Deus pudesse ser colocado em marcha, ele escolheu usar um povo. Poderia ter usado qualquer outro. É tanto que quando olhamos para o livro de Amós, por exemplo, Amós vai mencionar que o Senhor Deus foi o responsável por trazer à existência os outros povos todos da terra. Nenhum deles veio à existência sem o consentimento do próprio Deus. Por que ele escolheu Israel no meio de todas as outras? Porque ele escolheu. Porque ele é o Deus da aliança. Poderia ter escolhido qualquer outra nação, mas escolheu Israel. Portanto, ele é o Deus da vida. Outra noção que a gente vai estudar durante essa semana é a noção do povo escolhido. Por causa da fidelidade de Deus aos patriarcas, ele escolheu Israel para ser o povo da aliança. Nessa perspectiva, o Senhor Deus queria, através do povo de Israel, abençoar todas as demais famílias da terra. Portanto, a aliança não foi pensada apenas num povo, mas foi escolher um povo para, através dele, abençoar todas as demais nações da terra. E uma última ênfase que é um povo santo. A ideia de que nós somos chamados por Deus, pelo Deus da vida, para podermos ser um povo da aliança. Os israelitas também deveriam ser um povo santo. A ideia de povo santo é um povo separado com um propósito. E isso aqui é revolucionário quando vamos pensar sobre a ideia da aliança. Israel, sim, era um povo santo. Por quê? Porque Deus os escolheu entre as demais nações com um propósito específico. Eles foram escolhidos com um propósito de abençoar todas as outras nações da terra. Por isso a gente percebe que o Senhor Jesus foi tão firme com a liderança desse povo, quando ele esteve aqui na terra, e percebeu que eles fizeram dessa eleição, desse chamado, um fim em si mesmo. Nessa semana,
nós vamos entender um pouco daquilo que Moisés falou a respeito dessa aliança e da importância que ela teria, tanto para a história de Israel, como para todas as nações na Terra, inclusive para você e para mim. Vai valer muito a pena a gente estudar a lição dessa semana. Continua com a gente. Vamos fazer uma oração? Obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu uma aliança com o teu povo. Ajuda-nos a podermos entender que conceitos diziam respeito a Israel enquanto nação e que princípios são estabelecidos a todas as nações da terra. Nessa semana queremos aprender e aplicar esses conceitos na nossa vida. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?